Os registros históricos foram preservados através da utilização dos livros. Alguns desses exemplares, no entanto, ganham destaque devido às informações perturbadoras que contêm, tais como relatos de eventos inexplicáveis e idiomas que caíram em desuso há milênios. O que este livro revela e qual é a sua importância para os seguidores do cristianismo? Seja bem-vindo ao canal. Deixa eu te contar. Ao longo dos séculos, os cristãos têm sido familiarizados com os relatos bíblicos, transmitidos através da tradição oral e da leitura da Bíblia Sagrada. Esta coleção de escrituras, composta pelo Antigo e Novo Testamento, conta histórias que afirmam a existência de Jesus e suas experiências enquanto caminhava sobre a terra. Embora existam pequenas diferenças entre os textos e os autores, essas variações não invalidam os testamentos presentes na Bíblia. No entanto, uma descoberta recente tem provocado um interesse significativo entre os cristãos em todo o mundo. Trata-se de um antigo manuscrito, datado de cerca de 2000 anos atrás, que apresenta uma narrativa alternativa, particularmente chocante por afirmar que Jesus não foi crucificado. Esse manuscrito não é exatamente uma Bíblia, mas sim um livro atribuído a São Barnabé, um colaborador próximo do apóstolo Paulo. A descoberta aconteceu quando um grupo de ladrões de antiguidades foi preso ao tentar roubar e contrabandear a Bíblia, juntamente com outros tesouros de valor inestimável, avaliados em milhões de dólares. As páginas do livro são feitas de pele de animal, e seu conteúdo é escrito em uma caligrafia complexa, difícil de reproduzir. O texto está escrito em siríaco, um dialeto aramaico que era a língua nativa de Jesus. Estudiosos que examinaram o manuscrito afirmam que ele possui entre 15 e 2000 anos de idade, com a possibilidade de ser ainda mais antigo. No entanto, o conteúdo do livro é surpreendente e desafia a narrativa tradicionalmente aceita. O Evangelho de Barnabé contradiz a história contada na Bíblia Sagrada que é amplamente conhecida. Afirma que, em vez de Jesus, foi Judas quem foi crucificado, e que Jesus ascendeu aos céus enquanto ainda estava vivo. Além disso, outra parte do livro questiona a divindade de Jesus, retratando-o apenas como um profeta que transmitiu a palavra de Deus. O livro também acusa o apóstolo Paulo de ser um impostor. Essa descoberta tem gerado um intenso debate entre estudiosos bíblicos e historiadores. A autenticidade do livro é questionada, devido à sua narrativa incomum e à ausência de menção à morte de São Barnabé nos registros canônicos da Bíblia. Alguns pesquisadores sugerem que os detalhes contidos no Evangelho de Barnabé foram deliberadamente omitidos durante o processo de seleção dos textos para o Novo Testamento, em favor de passagens consideradas mais canônicas. Essa revelação intrigante despertou um interesse global, atraindo a atenção do Vaticano, que expressou o desejo de examinar o manuscrito. Especialistas que estudaram a obra concluíram que ela é autêntica e não se trata de uma falsificação, como se suspeitava anteriormente. Essa descoberta desafiadora levanta questões cruciais sobre a história e os ensinamentos do cristianismo, impactando a compreensão tradicional. O Evangelho de Tomé é uma escritura cristã primitiva que tem despertado grande fascínio nos leitores modernos. Diferente do conceito tradicional de cristianismo, este evangelho apresenta uma visão surpreendente e radical, que ressoa com buscadores espirituais independentes, sejam eles cristãos ou não. Composto por 114 ditos atribuídos a Jesus, o Evangelho de Tomé difere dos evangelhos canônicos do Novo Testamento, apresentando algumas variações de palavras encontradas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O nome Tomé é crucial para a compreensão do Evangelho, já que a Escritura retrata Tomé como gêmeo de Jesus, alguém que alcançou semelhança espiritual com ele. Essa semelhança é obtida por meio da gnose, a compreensão mística e experiencial da realidade espiritual e da natureza última do eu. O Evangelho de Tomé enfatiza que a gnose não pode ser transmitida em palavras, e Jesus utiliza ditos enigmáticos para direcionar seus discípulos na busca por entendimento.
O conceito da segunda vinda e do reino de Deus é abordado de forma diferente neste evangelho, enfatizando que o reino de Deus está presente dentro e ao redor de cada indivíduo, acessível àqueles que adquirem a gnose. Acredita-se que o Evangelho de Tomé tenha sido escrito entre o final do primeiro e o início do segundo século, e embora contenha material mais antigo, não se baseia nos evangelhos canônicos do Novo Testamento. Apesar de não ser amplamente conhecido, o Evangelho foi mencionado e citado por escritores cristãos primitivos, indicando sua popularidade na antiguidade. Hoje, existem duas cópias do Evangelho de Tomé, uma versão fragmentada em grego e uma tradução copta quase completa da biblioteca de Nag Hammadi. Os egípcios se destacam por sua habilidade em escrever hieróglifos e registrar eventos, e eles também possuíam manuscritos antigos, sendo os mais antigos deles os textos das pirâmides e o Livro dos Mortos. Esses textos consistem em uma coleção de encantamentos e cerimônias religiosas relacionadas à morte e à vida após a morte. Além disso, esses textos foram combinados com numerosos rolos posteriores de papiro contendo fórmulas de significado místico para a saúde e prosperidade. No entanto, também há maldições direcionadas aos inimigos do praticante. À medida que o Antigo Egito prosperou, esses textos se tornaram mais integrados às ideias da civilização, mas há um documento que se destaca por sua singularidade. Este suposto documento é o Manual Egípcio de Ritual de Poder, um livro mágico que se diz conter os segredos de uma seita cristã perdida. O Manual de Ritual de Poder é um pergaminho de 20 páginas escrito em copta, uma língua greco-egípcia inventada no século II a.C. Ele apresenta diversos encantamentos e maldições que não são encontrados em nenhum outro livro anterior. No entanto, a obra presta homenagem a uma figura central misteriosa chamada Bactiota, reconhecido como o grande senhor das 49 espécies de serpentes no manual, uma característica única que não é encontrada em nenhuma outra obra. Alguns pesquisadores sugerem que a alusão a Sete indica que os setianos, uma seita cristã herética prestes a desaparecer no século VII d.C., poderiam ser os autores desse texto. No entanto, essa explicação não aborda o significado de Bactiota ou a incomum mistura de tradições cristãs e ocultas presentes no livro. Segundo relatos bíblicos, Enoque foi o tataravô de Noé e o bisavô de Adão, que levou uma vida piedosa e fiel ao Senhor. Ele também se tornou o pai de Matusalém, que deteve o recorde de longevidade. Durante seus mais de 3 séculos na Terra, ele teve vários filhos. O livro de Enoque é composto por várias obras monumentais distintas, que abordam conceitos significativos como recompensas, punições, o fim do mundo e o julgamento final. O primeiro livro, abrangendo os capítulos 6 a 36, trata principalmente de anjos, a árvore da vida, Jerusalém e o universo. O livro do Vigia narra a história dos anjos caídos mencionados em Gênesis 6, 1-4, que seduziram mulheres, geraram os nefilins e ensinaram conhecimento proibido à humanidade, culminando no grande dilúvio e sua destruição. O termo nefilis refere-se aos caídos, descritos como seres humanos de estatura gigantesca. A relação entre os filhos de Deus e os nefilins pode ser interpretada de diversas maneiras. Alguns acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos e que os nefilins eram seus descendentes nascidos de uniões com mulheres humanas. Essa visão é mencionada no primeiro livro de Enoque, uma fonte judaica não canônica, e ainda é amplamente sustentada. Os nefilins também são mencionados como gigantes no primeiro livro de Enoque, o que parece indicar que eram pessoas de tamanho extraordinário. Há suposições de que o suposto gigantismo dos nefilins seja atribuído à sua origem sobrenatural, enquanto outros argumentam que é problemático afirmar teologicamente que anjos ou demônios possam se reproduzir fisicamente com humanos. Uma visão menos sobrenatural sugere que os nefilins eram homens que se destacavam por seus pecados. Alguns teólogos acreditam que a descendência de Deus se refere à linhagem justa de Sete, o filho correto de Adão, e que os nefilins eram membros dessa família que se afastaram de Deus. Essa visão, conhecida como visão cita,
foi apoiada por Santo Agostinho e outros pais da Igreja, além de muitos estudiosos judeus. A visão cita frequentemente se expande com a ideia de que as filhas da humanidade mencionadas eram as mulheres ímpias descendentes de Caim, o filho pecador de Adão. Como mortais comuns, a estatura gigantesca dos nefilins pode ser interpretada literalmente ou figurativamente, mas certamente eram reconhecidos como guerreiros poderosos. A segunda metade do livro de Enoque consiste nas parábolas da semelhança, uma narrativa apocalíptica que trata do Filho do Homem e do Ancião dos Dias. Essas antigas profecias de Jesus estão em plena concordância com as Escrituras da Bíblia e apresentam notáveis semelhanças com o livro do Apocalipse. O livro astrológico explora minuciosamente as estrelas e seus respectivos papéis. Visões é uma obra de fantasia profética que abarca toda a história da humanidade, desde o início dos tempos até o seu fim e o julgamento final. Cada evento passado, presente e futuro é profetizado de forma precisa. Enoque compartilha suas experiências de vida, conhecimento e também ressalta que todos estamos sujeitos a Deus. Por fim, as sessões sobre Noé revelam a história não mencionada na Bíblia sobre Noé, na qual aprendemos mais sobre sua missão de salvar a humanidade e as tristezas vivenciadas por seu pai, Lameque, e seu avô, Matusalém. O livro de Enoque contém diversas referências que contradizem a Bíblia. Apesar de a Bíblia afirmar que Enoque foi levado ao céu muitos anos antes do nascimento de Noé, Noé é mencionado no capítulo 10, versículos 1-3 do livro de Enoque. Conforme a Bíblia, o mais santo e grandioso falou com o filho de Lameque na presença de Uriel, dizendo, em meu nome, vá até Noé e fale a ele sobre o dilúvio, e informe-o sobre o tempo em que toda a terra será devastada. Lameque insistiu, um dilúvio está planejado para cobrir toda a terra e destruir tudo o que existe. Visto que a Bíblia não menciona o retorno de Enoque à terra após ser levado ao céu, como ele poderia ter conhecimento sobre Noé e o dilúvio se fosse o autor do livro de Enoque? No capítulo 10, versículos 8-9 do livro de Enoque, Deus atribui toda a corrupção na terra a um demônio chamado Azazel, afirmando que toda a terra foi contaminada pelas atividades que Azazel ensinou, levando à prática de todo tipo de maldade. A Bíblia não menciona a existência de demônios adicionais além de Lúcifer, também conhecido como Satanás ou o Diabo. Gostou do vídeo? Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.